Num dia bonito, a Terra foi repentinamente abordada por inúmeras naves alienígenas, e estava claro que eles vieram para invadir. Somos apresentados ao personagem principal, Ataru, que naquele momento estava correndo atrás de Shinibu, sua paixão, para implorar seu perdão por estar sempre olhando para outras garotas. Quando Shinibu estava prestes a dar-lhe outra chance, ele virou o olhar para uma garota que passava. Então Shinibu deu-lhe um soco no rosto. Enquanto Ataru estava se sentindo para baixo, um monge se aproximou, pensando erroneamente que Ataru estava prestes a pular de uma ponte e tentou impedi-lo, apenas para acidentalmente empurrá-lo para o rio. Depois de voltar à margem, Ataru teve que explicar o mal-entendido, e o monge, após examiná-lo, disse que Ataru tinha uma sorte terrível. Ele estava prestes a encontrar um grande infortúnio. Ataru não acreditou nele e foi embora, mas o monge se apresentou como Tiri, um monge errante. Logo depois, a mãe de Ataru e Shinibu chegaram para dizer a ele que algo realmente havia acontecido. Agentes do governo imediatamente o cercaram para levá-lo embora. De volta à casa, Ataru encontrou o líder dos demônios alienígenas, que disse que tinha feito um acordo com o governo da Terra. Ambos os lados realizariam uma competição e Ataru foi escolhido para representar a Terra. Se Ataru vencesse, os alienígenas deixariam a Terra em paz e se retirariam. O jogo escolhido foi pega-pega. Logo depois, Lum, a filha do líder dos demônios, apareceu. O líder disse que Ataru teria que brincar de pega-pega com Lum, e se ele conseguisse tocar nos chifres dela dentro de 10 dias, ele seria declarado o vencedor. Ataru, sendo um pervertido, foi deserdado por Shinibu, mas ainda via isso como seu dever de salvar a Terra. No dia seguinte, ele foi ao estádio para começar a perseguição com Lum, e ficou chocado ao descobrir que Lum podia voar, tornando impossível tocá-la. Por 4 dias, Ataru a perseguiu sem progresso. Os 5 dias seguintes passaram rapidamente e Ataru ainda não conseguiu se aproximar de Lum. Seus pais estavam preocupados que Ataru fosse amaldiçoado para o resto da vida se perdesse. Mas Shiri notou um grande infortúnio em torno de Ataru e perguntou sobre seu passado. Os pais dele revelaram que ele nasceu na sexta-feira, dia 13, houve um terremoto durante seu nascimento e um gato preto pulou sobre ele. Desgraças pareciam assombrá-lo desde o início. Naquela noite, Ataru ficou completamente sem esperança, pronto para aceitar uma vida de escuridão, pensando que não tinha nenhuma chance de vencer Lum. Mas Shinibu prometeu que se ele ganhasse, ela se casaria com ele, pois não queria vê-lo viver em desespero para sempre. Isso deu a Ataru uma nova motivação, e ele prometeu fazer tudo o que pudesse no último dia. Naquele último dia, Ataru colocou toda a sua energia em perseguir Lum. Lum, subestimando-o um pouco, baixou a guarda e ele conseguiu agarrá-la pela perna. Mas então Ataru descobriu que Lum tinha um poder como o do Pikachu, ela podia disparar eletricidade e ela o eletrocutou até ele desmaiar. No entanto, sua motivação para casar fez com que ele se levantasse e continuasse a persegui-la. Então, em um momento de brilhantismo, ele agarrou a camisa da Lum. Ela ficou brava e eletrocutou ele novamente, mas agora Ataru tinha a vantagem, pois Lum teve que persegui-lo para recuperar sua camisa. Ele aproveitou essa chance para jogar a camisa para cima e deslizou por trás dela, segurando seus chifres, garantindo uma vitória inesperada. Mas ao receber o prêmio, Ataru continuou gritando sobre casamento, o que fez Lum pensar que ele estava propondo a ela. Então ela aceitou. O líder demônio viu que sua filha tinha tomado uma decisão, então ele imediatamente aceitou Ataru como seu genro. Shinibu ficou furiosa, chamou Ataru de traidor e saiu furiosa. No dia seguinte, Ataru percebeu que havia se tornado um herói salvador do mundo e estava pronto para ir atrás de garotas, mas Lum apareceu e o proibiu de flertar. Ela decidiu ficar na Terra com Ataru em vez de ir para casa com seu pai. No entanto, após alguns dias, Ataru não conseguiu entrar em contato com Shinibu para se reconciliar, pois Lum continuava interrompendo. Então ele decidiu se divorciar de Lum e a expulsou. Lum ficou furiosa, eletrocutou Ataru e foi embora. Mas mesmo depois que ela se foi, Ataru ainda não conseguiu contatar Shinibu porque Lum continuava encontrando maneiras de bloquear o sinal do telefone. Depois de um tempo, Shinibu finalmente atendeu sua ligação novamente, e Ataru pediu a ela para simplesmente ignorar o que quer que Lum dissesse. Lum, extremamente irritada, ampliou o sinal de sua nave espacial para arruinar a conversa deles. A situação entre os três causou uma interrupção na zona de sinal, impedindo que muitos aviões passassem. Como resultado, Ataru decidiu ir encontrá-la pessoalmente. Lum, no entanto, ainda tinha maneiras de sabotá-lo, desta vez invocando nuvens de trovão e relâmpagos. Mas o pai de Ataru deu-lhe uma capa de chuva de borracha para se proteger contra a eletricidade. Cherry também o seguiu, esperando testemunhar os momentos finais de Ataru, mas sua presença apenas tornou as coisas mais perigosas para Ataru, então Ataru teve que mandá-lo para longe primeiro. Lum intensificou seu relâmpago quando viu que Shinibu também estava procurando por Ataru, causando um apagão na área. Mesmo assim, isso não parou Ataru e Shinibu, então Lum trouxe sua espaçonave inteira para o chão.
Assim que Ataru e Shinibu finalmente se encontraram, a nave estava prestes a cair. Depois de confirmar que os dois estavam seguros, Ataru foi procurar Shinibu novamente, mas Lum pregou outra peça nele bem na frente de Shinibu. Mais uma vez, Shinibu sentiu como se estivesse sendo brincado por Ataru. Bateu nele e foi embora. Enquanto isso, as autoridades da cidade foram à casa de Ataru exigindo compensação pelos danos à cidade. Alguns dias depois, Ataru voltou à escola, mas sua presença incomodou toda a turma e o professor porque Lum continuava grudada nele. Shinibu foi a mais irritada e acabou sendo a única a dar uma surra em Ataru. Depois disso, Ataru fugiu de casa. Lum e sua família foram à televisão para transmitir um aviso pedindo para ele voltar. Até mesmo Shinibu se manifestou, e Ataru, agora chamando a atenção de todos, foi forçado a sair rapidamente. Assim que saiu de um restaurante, ele esbarrou em uma mulher. Achando-a bonita, seu lado pervertido foi ativado novamente, mas ela disse-lhe que era exatamente esse tipo de personalidade que continuava trazendo-lhe má sorte. Ela então se apresentou como uma sacerdotisa e afirmou que tinha um jeito de levantar sua maldição. Ataru percebeu que ela parecia estar doente, então ele a ajudou a voltar para casa. Ela apontou-lhe o caminho para o santuário onde morava. Ao chegar, ele conheceu a mãe dela e soube que seu nome era Sakura. A mãe dela era estranhamente parecida com o monge Cherry, então Ataru fugiu, mas Sakura pediu para a mãe pegá-lo. A mãe dela o amarrou e o arrastou para dentro para que Sakura pudesse realizar o ritual de remoção de má sorte. Ele foi jogado em uma sala cheia de talismãs e Sakura entrou logo em seguida. Ela de repente teve uma dor de dente e tentou terminar o ritual rapidamente para poder ir ao hospital. Mas no meio do canto, uma horda de espíritos apareceu e se prendeu a Ataru. Sakura então teve uma enxaqueca e não conseguiu se concentrar no feitiço. Depois de um tempo, os espíritos inesperadamente deixaram Sakura e se agarraram inteiramente a Ataru, o que a fez se sentir saudável novamente. Assim que se recuperou, ela criou um buraco negro para sugar os espíritos ligados a Ataru. Assim que os espíritos foram eliminados, o ceifador apareceu de repente para levar a alma de Ataru. Ele foi hospitalizado, e tanto sua família quanto as duas garotas acreditavam que ele havia morrido. Mas quando uma enfermeira entrou, Ataru acordou instintivamente e começou a flertar. Claramente todos se preocuparam demais. Lum imediatamente deu a ele uma amostra de como é viver em uma zona desmilitarizada. Alguns dias depois, cansado de viver em sua própria casa como se estivesse em um campo de prisioneiros, Ataru foi procurar Cherry para pedir que selasse os poderes de Lum. Mas Lum estava escondida por perto e ouviu, então ela o perseguiu e deu uma surra nele. Alguns dias depois, um amigo foi à casa de Ataru para entregar algo. Ele disse que Cherry havia pedido para ele entregar. Dentro havia uma carta afirmando que Cherry tinha feito uma fita que, se amarrada aos chifres de Lum, selaria seus poderes e somente Ataru poderia removê-la. Quando Lum voltou, Ataru a enganou fazendo-a acreditar que a fita era para decoração. Ela alegremente deixou que ele a amarrasse. Mais tarde, quando ela quis sair para passear, percebeu que não conseguia mais voar. Tentou segurar as mãos de um dos amigos de Ataru para eletrocutá-lo, mas não teve efeito. Sabendo que ele tinha conseguido, Ataru saiu. Lum achou que poderia estar doente, ou algo assim. Shinobu aconteceu de passar e viu os dois agindo de forma íntima, em plena luz do dia. Pior, ela ouviu que Ataru tinha dado 2 laços a Lum, embora nunca tivesse dado nada a ela. Ela até tinha planejado assar algo para levar para ele, mas agora desapontada, ela se virou e foi embora. Ataru tentou explicar, mas apenas deixou Shinibu ainda mais irritada. Quando voltaram para casa, 2 amigos de Ataru pediram para ficar e proteger Lum dele, temendo que agora que Lum havia perdido seus poderes, Ataru pudesse se transformar em um monstro e machucá-la. Mas Ataru os expulsou do quarto. Lum, agora sem poderes, tentou se aproximar de Ataru e ficar ao seu lado para se sentir segura, mas Ataru não gostou e reconsiderou tirar a fita dela. No entanto, Lum recusou, dizendo que era um presente dele. Quando os amigos deles ouviram a discussão dentro do quarto, eles entraram pela janela. Sem querer ser interrompida, Lum chutou os dois para fora. No processo, ela acidentalmente jogou a caixa contendo a carta de Cherry e um dos amigos leu, percebendo a verdade sobre a fita. Ele expôs tudo, fazendo com que Lum atacasse Ataru e exigisse que ele a removesse. Sem outra escolha, Ataru obedeceu. Assim que Lum recuperou seus poderes, ela deu um choque de alta voltagem em Ataru. Cherry, pressentindo má sorte, fugiu para a casa de Sakura para se esconder. Poucos dias depois, a turma de Ataru deu as boas-vindas a um novo aluno transferido chamado Shutaro, herdeiro de uma grande corporação. No seu primeiro dia, ele chegou à escola em um helicóptero particular. Enquanto isso, dentro da sala de aula, Shinibu estava prestes a quebrar uma mesa na cabeça de Ataru por irritá-la logo de manhã. Assim que ela jogou a mesa pela janela, ela notou um guarda-sol lá fora. Toda a escola se reuniu e conheceu Shutaro.
Ele se apresentou e Shinibu pediu desculpas por atingi-lo com a mesa. Ela começou a se apaixonar por Shutaro e ignorou completamente Ataru. Quando Shutaro chegou à aula, as garotas imediatamente o notaram. Ele rapidamente se concentrou em Ataru, achando que ele estava incomodando Shinibu. Ele também conheceu Lun e acreditou que ela estava desperdiçando sua juventude casando com um tolo como Ataru. Mas Lun defendeu firmemente Ataru. O professor então disse à classe para eleger um presidente de turma. Shutaro se candidatou e foi apoiado pelas meninas. Ele declarou que, como presidente de turma, construiria uma sala de punição para retardatários e lidaria pessoalmente com os alunos que faltassem ou saíssem mais cedo. Embora extremas, as regras não se aplicavam às meninas, então os meninos protestaram e nomearam Ataru como seu rival. Durante a votação, o resultado foi um empate, pois o número de meninos e meninas era igual. Shutaro recusou-se a aceitar e exigiu um duelo com Ataru. Ele trouxe um canhão e mirou para atirar numa maçã na cabeça de Ataru. Claramente uma ideia idiota. Então jogou uma luva para desafiar Ataru para um duelo de artes marciais. Ataru, sendo habilidoso em desviar, continuou a evitar todas as luvas, e até usou técnicas de substituição para escapar. Eventualmente, Ataru foi encurralado no telhado. Nesse momento, Lun passou e pegou a luva, forçando-a a lutar no lugar de Ataru. Ela rapidamente eletrocutou e derrotou Shutaro, garantindo a vitória para Ataru. Shutaro se viu como uma desgraça e queria realizar um ritual de arrependimento, mas as garotas o impediram e lhe ofereceram o cargo de vice-presidente em vez disso. Alguns dias depois, Shutaro começou a refletir sobre Lun. Ele ainda não entendia o sentimento eletrizante que sentia ao estar perto dela. Lun estava procurando por Ataru e soube que ele estava sozinho com Shinibu, então ela correu para encontrá-los. Ela esbarrou em Shutaro e logo caiu bem no lugar onde Ataru e Shinibu estavam. Shinibu, presa sob Shutaro, ficou emocionada e saiu correndo com Ataru perseguindo-a. Shutaro percebeu que poderia ter se apaixonado por Lun, formando assim um triângulo amoroso de 4 lados. No dia seguinte, a escola organizou uma excursão para a turma de Ataru. Durante uma pausa, Shutaro anunciou que havia uma caverna por perto e convidou Lun para explorá-la. Ela arrastou Ataru junto e ele puxou Shinibu com ele. Os dois garotos planejaram se separar e ir cada um com as garotas de quem gostavam, enquanto as duas garotas tinham a mesma ideia de ficar com os que elas gostavam. Em uma bifurcação dentro da caverna, Shutaro apagou as luzes para forçar uma separação. Sim, ambas as meninas acabaram com a pessoa certa. Mais tarde, quando o grupo se reuniu e enfrentou outra separação, Shutaro apagou as luzes novamente, mas desta vez, as duas meninas acabaram se separando dos dois meninos. Separado das meninas, Shutaro revelou sua verdadeira natureza como alguém que tinha medo do escuro. Ele ficou agarrado à perna de Ataru até que as duas meninas os encontrassem, e só então ele recuperou sua confiança. Ataru testou isso e percebeu que Shutaro estava apenas se exibindo na frente das garotas. No entanto, o verdadeiro problema agora era que eles estavam perdidos e não sabiam o caminho de saída. A bateria da lanterna acabou naquele momento, então Lun usou sua eletricidade para iluminar toda a área por um breve momento. Mas ela acidentalmente ativou uma nave enterrada embaixo da caverna, fazendo-a perfurar um buraco direto para a superfície e voar para longe. O professor deles e a turma notaram o grupo embaixo e, felizmente, conseguiram resgatá-los. Em outro dia, o grupo de Ataru se convidou para jogar tênis. Shutaro ficou descontente porque Lun acabou no time de Ataru. Lun não queria perder para Shinibu, então voou e deu uma tacada poderosa. Enquanto isso, em uma montanha, um grupo de corvos estava carregando algum tipo de dispositivo para a Terra. Foram eles que deixaram cair a máquina que Lun acidentalmente ativou na caverna da última vez. A bola de tênis de Lun inesperadamente acertou um dos corvos na cabeça, fazendo o dispositivo cair diretamente na quadra de tênis e pousar em Shutaro. Ataru ficou surpreso ao ver que dentro do dispositivo havia uma linda garota. Os corvos apareceram e tentaram acordar o ancião, mas ele estava inconsciente, então aproveitaram a chance para espancá-lo por explorar seu trabalho. Depois de recobrar a consciência, o ancião percebeu que Shutaro era exatamente o tipo de homem de que a princesa gostava. Ele explicou que ele e a princesa Kirama, atualmente dentro da cápsula, eram de um planeta fora da galáxia. O planeta deles não tinha mais homens, então foram obrigados a viajar até aqui para encontrar homens e salvar seu povo. Os corvos então queriam que Shutaro beijasse a princesa para acordá-la, mas ele era muito tímido, então Ataru tentou fazer isso em vez dele. Lun naturalmente não permitiu e amarrou Ataru. Justo quando Shutaro estava prestes a realizar o nobre ato, Shinibu o impediu. Isso deu a Ataru a chance de se libertar e correr para beijar a princesa. No entanto, quando a princesa acordou, a primeira pessoa que ela viu foi Shutaro. Então ela assumiu que foi ele quem a beijou. Os corvos decidiram manter a verdade em segredo para que a princesa pudesse ter um doce sonho. Quando Ataru tentou reivindicar o crédito, Lun o eletrocutou até o céu.
Alguns dias depois, Lum veio ver os corvos, pensando que eles pretendiam levar Ataru embora, mas todos os corvos apoiaram o amor de Kirama e decidiram manter o segredo. Apenas o ancião queria seguir a lei e fazer com que Ataru se casasse com a princesa, já que foi ele quem a beijou. Lum não gostou da ideia, então ela decidiu cooperar com os corvos. Naquele momento, enquanto Ataru estava na aula, Kirama apareceu de repente para levar Shutero embora. Lum e os corvos também chegaram. Eles amarraram o ancião para que ele não pudesse interferir. Kirama agora queria criar uma nova vida com Shutero, mas Ataru afirmou que foi ele quem a beijou. Antes que ele pudesse terminar, os corvos o amordaçaram e o amarraram. Os corvos então explicaram a situação para Shutero e disseram a ele que ele só precisava dormir com a princesa por uma noite. Se ele hesitasse, Ataru poderia aproveitar a oportunidade novamente. Shutero concordou, mas Shinibo se opôs. Então os corvos tiveram que silenciá-la da mesma maneira. A princesa queria acelerar as coisas, então os corvos e Lum construíram um quarto para os dois agirem. As garotas da classe não conseguiam aceitar que o Shutero agora pertencia a outra pessoa. Shutero foi deixado sozinho com a princesa, mas ele ainda estava tremendo e não ousava avançar. Ataru então entrou sorrateiramente e contou a verdade para Kirama. O ancião chegou também para revelar tudo, o que chocou a princesa. Agora Ataru e Shutero representavam duas ideias opostas, uma para seguir a lei e outra para seguir o coração. A princesa queria saber qual seria a punição por quebrar a lei, mas o ancião só sabia o que foi passado e não tinha ideia das consequências. Então, eles instalaram uma máquina para entrar em contato com os anciãos Crow de gerações anteriores. Quando perguntados, cada ancião disse que apenas lhes foi contado pela geração anterior. Depois de um tempo, eles decidiram ir direto ao primeiro ancestral da raça Crow. Então ele contou a história de seu próprio amor e admitiu que havia inventado a lei com base em sua experiência pessoal. Na verdade, não havia consequências. A princesa ficou tão furiosa que quebrou a máquina. Naquele momento, Shutaro acreditou com confiança que a princesa agora poderia formar um laço com ele sem se preocupar mais com as regras. Mas Ataru mostrou a ela que Shutaro não passava de um fraco quando preso na escuridão. A imagem de Shutaro desmoronou completamente e a princesa então decidiu ir procurar um novo amante em algum lugar do universo. Como não havia mais regras aprendendo, ela estava agora livre para ser exigente na escolha de um parceiro de vida. Poucos dias depois, Ataru de repente viu Cherry grelhando peixe no portão da escola, então ele perguntou o que ele estava fazendo lá. Cherry disse que tinha acabado de levar alguém até ali, e os amigos de Ataru contaram a ele que a escola tinha acabado de contratar uma enfermeira nova e incrivelmente bonita. Ataru correu para vê-la, apenas para se surpreender que era Sakura. Shutaro já havia chegado antes dele e propôs a Sakura, o que fez com que o resto dos meninos também se apressasse para lutar por sua mão. Claro, todos acabaram sendo espancados e expulsos por Sakura. Mais tarde, alguns professores se aproximaram de Sakura para pedir ajuda em um assunto específico. Eles precisavam que ela exorcizasse um par de luvas amaldiçoadas. Mas então Cherry de repente entrou correndo atrás de um gato que tinha acabado de roubar seu peixe. Sakura o expulsou, mas acidentalmente jogou fora uma das luvas. Lum, que tinha voado para a escola, encontrou-a e trouxe para Ataru para perguntar sobre isso. Quando ele colocou a luva, ela de repente tomou o controle dele e o fez abraçar qualquer um por perto, desde Lum até Shinobu, e depois o restante das garotas na escola. Shutaro acusou Ataru de usar a luva como desculpa para justificar seu comportamento indecente, mas a luva também fez ele abraçar Shutaro. Shutaro tremeu de desgosto por ser tocado e sacou sua espada, exigindo dar uma surra em Ataru. Ataru teve que empurrá-lo, e então Sakura chegou e explicou que a luva estava amaldiçoada. Ela faria com que quem a usasse abraçasse qualquer um, até inimigos. A outra luva tinha o efeito oposto. Quem a usasse derrubaria todos ao alcance, até amigos. Ataru acabou usando as duas luvas. Ele abraçou Lum com uma mão, enquanto a outra estava prestes a se tornar abusiva, mas então ele usou o próprio rosto para receber o golpe. Isso deu a Sakura uma ideia. Ela montou um ringue e colocou Ataru e Lum dentro para fazerem o que quisessem. Então Ataru abraçou sua esposa enquanto repetidamente se socava no rosto. Eventualmente, ele acabou nocauteando a si mesmo, e as luvas foram removidas quando a maldição foi quebrada. Depois disso, Ataru abraçou Sakura e fingiu que a luva ainda o estava controlando. Então ela a colocou e o espancou. Alguns dias depois, os meninos da classe de Ataru ficaram com ciúmes, porque Shutaro estava recebendo cada vez mais cartas de amor das garotas. Então eles elaboraram um plano para derrubá-lo. Eles decidiram falsificar uma carta de amor e enviá-la para Ataru, esperando que isso causasse uma competição entre os dois e que se derrubassem mutuamente. Depois de escreverem uma carta falsa, até a beijaram e a entregaram para Ataru. Quando Ataru ouviu que uma garota bonita tinha lhe enviado uma carta de amor, ele ficou emocionado e a leu em voz alta.
Era cheio de insultos contra Shutaro. Shutaro deu uma olhada na carta e, ao ver que a caligrafia parecia infantil, não acreditou que a garota que a escreveu realmente existisse. Depois que Lun soube que Ataru recebeu uma carta de amor, ela ficou com ciúmes e pulou nos braços de Shutaro para fazer Ataru ficar com ciúmes também. Mas Ataru apoiou completamente os dois ficarem juntos. Shutaro e Ataru então fizeram uma aposta para ver se a garota que enviou a carta era real. O grupo de meninos que planejou isso decidiu ir até o fim, então contrataram uma garota para fingir ser a autora da carta por uma hora. No dia seguinte, Ataru recebeu um pedido de encontro e estava ansioso para conhecer sua admiradora. Lun ainda tentou deixá-lo com ciúmes dizendo que iria com Shutaro, e Ataru ainda incentivou os dois, mas agora os meninos entraram em pânico porque a garota que contrataram mandou uma mensagem dizendo que estava com dor de estômago e não podia vir. Lun ouviu tudo e decidiu deixar Ataru ser humilhado por uma vez. Naquela tarde, Ataru e os garotos se reuniram no ponto de encontro, enquanto Lun manteve sua decisão de não ajudá-lo. Eles esperaram por quase uma hora, e Shutaro finalmente disse que esperaria apenas mais 15 minutos. Se ninguém aparecesse, Ataru seria considerado o perdedor e teria que ceder seu lugar como presidente da turma para ele. E se Shutaro se tornasse presidente da turma, todos já sabiam o que aconteceria. Neste momento, Lun não aguentava mais ver Ataru sendo provocado, então decidiu fingir ser a autora da carta e veio encontrá-lo. No início, quando se encontraram, tanto Ataru quanto os rapazes ficaram surpresos. Mas quando Ataru reconheceu Lun, ela disse para ele ir junto com a encenação se quisesse manter as aparências. Os dois saíram juntos, e Lun explicou tudo para Ataru. Pela primeira vez, ele percebeu que Lun sempre foi adorável. Lun estava prestes a voltar voando primeiro, mas Ataru segurou sua mão para que pudessem caminhar juntos um pouco mais. Alguns dias depois, Ataru estava animado para voltar para casa e comer um hot pot com sua família. Mas assim que chegou ao seu quarto, Lun já tinha trocado de roupa e disse a Ataru para ir com ela para sua cidade natal para participar do festival anual, já que ela já tinha preparado um portal espacial lá. Assim que chegaram à cidade natal da esposa dele, Ataru foi jogado em uma batalha. Parecia uma guerra séria, mas na verdade era apenas uma competição de lançamento de bola. Enquanto isso, os pais de Ataru estavam esperando em casa para ele comer hot pot, mas quando ele não apareceu, eles se preocuparam que ele tivesse sido desviado por maus amigos. Ataru, por outro lado, notou uma garota bonita e subiu em um poste para tentar falar com ela. Lun disse a ele que a garota era Ten, sua amiga de infância, e que ela não podia deixar Ataru flertar com sua amiga. Os pais de Ataru acabaram comendo todo o ensopado sozinhos, sem deixar nada para ele. De repente, ouviram a voz de Ataru ecoando levemente no ar. Naquele momento, Cherry apareceu e previu que Ataru tinha ido para o submundo, pensando que ele havia falecido. Seus pais acreditaram nisso, especialmente porque estavam ouvindo a voz dele no ar. Enquanto isso, Ataru estava deixando Lun irritada e Ten também começou a repreendê-lo. Por ciúmes, Lun derrubou todas as bolas, fazendo com que seu time perdesse. Então, Cherry comeu a panela quente que a mãe de Ataru havia feito e ela pediu para ele realizar uma cerimônia de oração para Ataru. Ataru foi então escolhido para ser punido por fazer a equipe de sua esposa perder. Os pais de Ataru foram mostrados uma visão por Cherry dele sendo punido por demônios, o que os fez ainda mais convencidos de que ele estava sendo atormentado por viver uma vida ruim. Poucos dias depois, Ataru voltou, mas pegou um resfriado, então seus amigos vieram visitá-lo, embora a maioria dos garotos tivesse vindo apenas para ver Lun. Mas Lun não estava em casa naquela hora. De repente, Cherry chegou e sentiu uma aura maligna por perto. O armário de Ataru de repente se abriu com neve e então uma garota apareceu. Cherry a reconheceu como uma Yuki-onna, um espírito da neve. Ela disse que tinha algo urgente para resolver além do portal no armário e precisava de alguém para acompanhá-la. Todo o grupo a seguiu, incluindo Ataru. Do outro lado da porta estava Netuno, a casa da menina da neve. Ela os conduziu até um buraco e então pulou. Shutaro chutou Ataru primeiro para testar o caminho. Lá, Ataru reencontrou-se com Lun, que lhe contou que a garota da neve era Yuki, sua amiga. Yuki era uma princesa e tinha muitas empregadas. Quando viram o grupo de Ataru, pediram ajuda porque todos os homens de lá tinham sido enviados como trabalhadores migrantes, então não havia mais ninguém para limpar a neve. Enquanto Shutaro e os outros meninos estavam cavando a neve, Yuki convidou Ataru e Shinibu para sua casa. Yuki tirou suas roupas de fora, o que excitou Ataru, mas Lun o eletrocutou novamente, forçando-o a fugir e esbarrar em Yuki. Ela percebeu que Ataru parecia doente, então o levou para o quarto dela. Yuki era bastante livre de espírito e estava disposta a roubar o homem de Lun se ela gostasse dele. Mas então, uma criatura de boneco de neve entrou de repente e interrompeu. Era um dos servos de Yuki e não gostava de ninguém, especialmente homens, se aproximando dela. O boneco de neve perseguiu Ataru, forçando-o a fugir de volta para o buraco, e ele não teve escolha a não ser pular.
reaparecendo em seu próprio telhado. A mídia logo chegou depois de descobrir o boneco de neve agarrando Ataru no telhado, e a notícia sobre Ataru e o boneco de neve rapidamente virou manchete. Depois de se recuperar em casa, Ataru pediu a Lum para fechar o portal para impedir que o boneco de neve seguisse Yuki até aqui. Eles também notaram que Chutaro estava desaparecido há um tempo. Acontece que durante todo esse tempo, ele havia sido explorado para trabalho e mantido removendo neve em Netuno sem saber. Pouco depois, a turma de Ataru oficialmente entrou em férias de verão e o semestre terminou. Ao saírem, Ataru se levantou na frente da classe e declarou que queria desistir. O professor perguntou se ele tinha certeza e disse várias coisas como se a decisão de Ataru afetasse seu futuro. O professor pensou que Ataru estava planejando abandonar a escola por causa de suas notas terríveis. Chutaro então se levantou e afirmou que Ataru estava tentando desistir de sua posição como personagem principal. Então todo mundo se voluntariou para se tornar o novo personagem principal do programa. Cherry e Sakuta também chegaram para competir pelo papel. Os amigos de Lum vieram se inscrever também, junto com muitos outros personagens. Mas Ataru então anunciou que ele só queria desistir do cargo de presidente de turma, nada mais. Poucos dias depois, Ataru e todos foram à piscina para se divertir. Na verdade, esta era uma piscina que a família de Shutaro havia comprado, mas Ataru só via os garotos de sunga como um bando de vegetais falantes. Lum e Shinibu também chegaram em seguida e Sakura achou o grupo tão barulhento como sempre. Ataru, sendo insensível, correu em direção a ela e acabou sendo jogado na piscina por Sakura. Lum observou a piscina por um bom tempo sem ver Ataru emergir, então mergulhou para procurá-lo. Ela descobriu que Ataru estava sendo convidado por um yokai debaixo d'água para ficar e passar um tempo em sua casa. Mas Ataru estava com dificuldade para respirar, então Lum foi no lugar dele. O yokai não percebeu e apenas pensou que o Ataru tinha se transformado em uma menina fofa. Depois de emergir, Ataru contou a todos sobre o que estava debaixo da piscina, mas ninguém acreditou nele. Eles acharam que ele estava tentando espalhar boatos falsos para arruinar a reputação do lugar. Sakura ainda queria dar uma olhada. Enquanto isso, o yokai, percebendo que estava ficando sem chá em casa, subiu à superfície para comprar um pouco. Como ninguém era cego, rapidamente descobriram. O grupo de Ataru então desceu para dar uma olhada, assim que o yokai saiu de sua casa, o que os deixou ainda mais certos de que Ataru estava mentindo. Mas o yokai mais tarde voltou para saudar os visitantes ao ver muitos convidados. Shutaro, ao reconhecer isso, imediatamente exigiu que fossem embora. Ele e os outros rapidamente correram para a superfície para respirar. Shutaro então insistiu em expulsar o yokai, mesmo que ele só quisesse viver em paz. Mas como o lugar não era sua casa, não tinha direito de ficar. Ataru e Lum esperavam que ele encontrasse um lugar melhor para viver. Naquela noite, de volta para casa, Ataru descobriu que o yokai havia se mudado para o banheiro dele. Após um mês, a mãe de Ataru decidiu expulsar o yokai da casa porque ele não podia ficar acampando no banheiro para sempre. Ataru então teve que ajudá-lo a encontrar um novo lugar para ficar e sua mãe prometeu enviar suprimentos assim que tivesse encontrado um novo lar. Ele então levou o yokai para a praia e encontrou alguns outros lá. Ataru mais tarde o acompanhou a um outro lugar para encontrar onde morar. Ao mesmo tempo, Sakura e seu namorado foram a um encontro em um restaurante à beira-mar. O restaurante estava realizando um desafio de comida e, pela primeira vez, vimos o quanto Sakura podia comer, desde um prato gigante de macarrão até um bife de 5 quilos. Ataru então escolheu um lugar tranquilo para o yokai pular. Começou a se sentir solitário quando Ataru saiu, mas inesperadamente, Sakuta e seu namorado apareceram. O yokai estava prestes a vir cumprimentá-los, mas Ataru o impediu porque não queria interromper o encontro. Ao mesmo tempo, o grupo de Lum estava assistindo de longe. Durante isso, um menininho passou por Ataru e achou que ele tinha um animal de estimação muito fofo. O menino teve que abandonar seu próprio bichinho porque sua família não o deixava ficar com ele. Sakura e seu namorado estavam prestes a se beijar quando ela sentiu que alguém estava observando. Todo o grupo teve que se esconder para que ela não desconfiasse. Mas assim que ela pensou que era sua imaginação e estava prestes a continuar, o yokai apareceu ao lado deles para observar. Ataru rapidamente arrastou-a para longe para que Sakura pudesse continuar, mas não havia como ela deixar passar tão facilmente. Enquanto isso, o garoto ainda não sabia onde deixar seu animal de estimação. O yokai e o grupo de Ataru então sentaram na praia para comer. Enquanto comiam, o yokai começou a reclamar sobre suas dificuldades para provocar culpa no grupo. O menino os viu e esperava que cuidassem de seu animal de estimação. Logo depois, Ataru teve a ideia de colocar o yokai em uma caixa e deixá-lo na beira da estrada para alguém adotar. O menino viu o grupo de Ataru segurando a caixa e pensou que seu animal de estimação havia sido adotado, mas então ele mudou de ideia e voltou correndo para pegar a caixa. Shinobu, ao notar a caixa, percebeu que o menino havia cometido um engano. No entanto, dentro da caixa estava na verdade Cherry, e todo o grupo percebeu que haviam acabado de pegar um velho assustador.
Algum tempo depois, o yokai enviou uma foto para a casa do Ataru para avisar que estava vivendo bem com o menino que o adotou. Quando o verão acabou, Ataru voltou para a escola, e hoje o diretor informou ao professor de Ataru que eles teriam novamente um aluno transferido. E esse aluno transferido acabou sendo Lum. O pai dela também veio depois para completar os procedimentos de matrícula para ela. O professor estava bastante confuso, pois era a primeira vez que ele era responsável por um aluno estrangeiro. Mas como Lum já estava acostumada com o ambiente escolar há algum tempo, tudo ficaria bem. Quando Ataru ouviu que havia uma nova aluna transferida, ele foi ansiosamente verificar. Mas no momento em que Lum apareceu, ele engasgou de choque. Ele lutou desesperadamente por ajuda que ninguém entendeu e então desabou no chão. Mais tarde, quando saíram para o campo para o festival esportivo, Ataru ouviu que a classe ao lado também tinha uma nova aluna transferida. Ele imediatamente notou aquela garota e se aproximou para falar com ela, descobrindo que seu nome era Ran. Ao ver seu marido flertando com outra garota novamente, Lum puxou-o e disse a Ran para encontrá-la atrás do ginásio mais tarde. Ran concordou e foi encontrá-la. Então soubemos que Lum e Ran eram amigas de infância. No entanto, essa imagem doce e gentil de Ran era na verdade uma persona falsa que ela criou para viver pacificamente na escola. Ran então relembrou o passado com Lum e revelou sua verdadeira natureza. Tanto Ran quanto Lum costumavam sonhar com um garoto ideal que ambas gostavam, mas Lum ficou noiva primeiro, o que decepcionou profundamente Ran. Como resultado, Ran prometeu roubar o marido de Lum usando seu beijo, que podia sugar a força vital dos outros. Ran queria que Lum mantivesse sua identidade alienígena em segredo, caso contrário, ela revelaria um segredo embaraçoso do passado de Lum. O primeiro evento do festival esportivo foi uma corrida de caça ao tesouro. Após correr uma certa distância, os participantes tinham que pegar um cartão e encontrar o item descrito nele. Shutteru foi solicitado a encontrar uma beleza eletrizante, enquanto Ran, por algum motivo desconhecido, chamou Ataru. Lum foi arrastada por Shutteru, então Ran levou Ataru para trás do ginásio e tentou beijá-lo. No entanto, Lum chegou a tempo de interromper e arrastou Ataru embora. O segundo evento foi uma batalha de cavalaria. Ataru ainda tentou encontrar uma maneira de beijar Ran, e no momento em que ele encontrou seu alvo, ele avançou em direção a ela. Lum tentou impedi-lo, mas Ran também se dirigiu para Ataru. Claro, os outros garotos não queriam que Ran fosse levada por Ataru, então eles também tentaram bloqueá-lo. No entanto, Ran intencionalmente caiu em direção a Ataru, forçando Lum a empurrar outra pessoa para receber o impacto. O pobre rapaz, que foi beijado imediatamente, perdeu sua energia juvenil e se transformou em um velho podando plantas em silêncio. Naquela tarde, Lum e Ran sentaram-se à beira do rio para conversar e observar as estrelas. No passado, os dois haviam assistido estrelas cadentes juntos e desejado um bom marido. Mas quando Lum se afastou, Ran percebeu que o garoto de quem ela gostava, na verdade, tinha sentimentos por Lum. Foi por isso que ela quis roubar o marido de Lum como vingança. No dia seguinte, Lum recebeu uma carta de Ran pedindo que ela se encontrasse atrás do ginásio. Lum encontrou uma das bonecas de Ran lá. Ela informou que Ran organizaria uma festa de despedida neste fim de semana porque ela partiria em breve e queria que tanto Lum quanto Ataru fossem. A boneca disse que Ran não queria que Lum a odiasse e apenas queria passar o tempo restante com ela. Mais tarde, Lum encontrou um mapa e quando o fim de semana chegou, ela e Ataru foram para a casa de Ran. Ataru ainda não sabia que Ran era uma alienígena, então quando chegou, ele pensou que a casa dela era projetada como um OVNI. Ele deu flores para Ran, então ela as colocou em um vaso que era claramente uma criatura viva. Ela proibiu que comesse as flores e depois ofereceu biscoitos. Lum sabia que os biscoitos tinham drogas para dormir, então enquanto Ran foi para a cozinha, ela despejou os biscoitos na boca do vaso, que, como esperado, adormeceu. Quando Ran voltou, ela rapidamente percebeu o que aconteceu e também trouxe um bolo. Lum se ofereceu para lavar os pratos e queria ver se Ran faria uma aproximação secreta em Ataru, mas, ao contrário de suas expectativas, Ran rejeitou os avanços de Ataru. Ran então voltou para a cozinha e disse a Lum para voltar. No entanto, Lum percebeu Ran assando algo no forno. Quando ela voltou, Ataru tinha desaparecido. O que Ran tinha assado era um clone de Ataru. Ela empurrou o falso Ataru ao lado do verdadeiro. Quando os dois se olharam, começaram a se mover como reflexos no espelho. O carimbo usado para distinguir os dois foi de repente trocado pelo verdadeiro Ataru, o que fez com que Ran devolvesse o verdadeiro para Lum, e então fosse procurar o falso para beijar. Quando percebeu que tinha acabado de beijar o clone, Ran ficou furiosa. Naquela noite, Lum achou que Ran tinha voltado e sentiu um pouco de arrependimento. Mas no dia seguinte na escola, Lum encontrou Ran novamente, e Ran ainda estava determinada a se vingar antes de voltar. Mais uma vez, Lum não entendia por que Ran era tão imprevisível. Alguns dias depois,
Cherry de repente sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. E logo após isso, sua sopa também mostrou sinais de mau presságio, então Cherry esperava que nada muito terrível acontecesse. Naquela época, Lum viu Ataru diligentemente limpando seu quarto porque Shinibu estava vindo visitá-lo. Ele afirmou que convidou Shinibu apenas para discutir assuntos de classe como presidente de classe, mas Lum sabia bem o quão paquerador Ataru era. Cherry então apareceu para tentar avisar Ataru sobre a má sorte que ele teria naquela noite. Mas Ataru não se preocupou em ouvir, embora Cherry o aconselhasse a fugir logo. No entanto, Ataru só correria se Shinibu fosse com ele. Shinibu, agora a caminho da casa de Ataru, foi subitamente atingida por um raio bem na sua frente e um monstro apareceu. Enquanto isso, Ataru continuava ignorando o aviso de Cherry e sentava-se à janela esperando por Shinibu. Ela de repente flutuou até a janela como um fantasma, mas ainda estava viva, e trouxe consigo o monstro que tinha encontrado porque ele continuava chamando o nome de Lum. Aquele monstro tigre então se transformou em um humano e acabou sendo alguém que Lum gostava no passado. A mãe de Ataru ouviu o barulho e subiu para ver o que estava acontecendo e viu o convidado. Até ela foi seduzida pelo ex-noivo de Lum. Ataru então aconselhou Lum a voltar para casa com seu ex-noivo Rei, porque claramente Rei era muito mais atraente que Ataru. Mas tinha que haver uma razão para Lum deixar Rei em primeiro lugar. Foi porque Rei não conseguia controlar suas emoções e se transformava em uma fera sempre que ficava animado. A mãe de Ataru trouxe comida para todos, e Ataru notou que ela tinha se maquiado para impressionar o cara bonito. Rei beijou a mão dela, o que a fez corar e sair correndo. O pai de Ataru, ao ver aquela cena, sentiu-se magoado e foi embora. Lum explicou que Rei estava apenas provando a comida que ainda estava na mão dela, e não tentando seduzi-la. Lum então rejeitou e criticou o rei fortemente. Shinobu pensou que Rei estava chorando de tristeza, mas na verdade ele estava emocionado com a comida deliciosa. Rei não entendia muito bem a língua humana, então ele pegou um pergaminho para ler uma declaração de amor para Lum. Mas Lum o rejeitou firmemente e o insultou, enquanto também se agarrava a Ataru, o que deixou Rei com raiva e se transformou em uma fera para perseguir Ataru. Ataru teve que sair correndo de casa e fugir para um parque. Enquanto perseguia, Rei continuava declarando seu amor por Lum, o que fez muitos casais no parque se separarem, pois as garotas pensavam que Rei estava confessando para elas. Mas, por mais importante que fosse confessar para Lum, Rei não se esquecia de parar nas barracas de comida de rua e devorar tudo. A mãe de Ataru percebeu que mesmo que seu marido estivesse triste e machucado, ele ainda precisava depender dela porque não sabia cozinhar. Quando Ataru voltou para casa, sua mãe saiu para cumprimentá-lo, mas ouviu a confissão de amor de Rei e disse que, se não fosse por cuidar do marido e do filho, ela teria ido com Rei. Mas assim que voltaram para o quarto, Rei foi arrastado por todas as mulheres no parque que queriam receber seu carinho, e os lojistas também vieram exigir compensação de Ataru porque pensavam que ele era o dono da criatura que destruiu suas barracas. No dia seguinte, na aula de Ataru durante um período de autoestudo, Rei apareceu de repente para causar problemas novamente. Mas seu objetivo principal ainda era Lum. Rei deixou a turma toda caótica, e quando Shutaro descobriu que este era o noivo da Lum, ele imediatamente quis desafiá-lo. Naturalmente, Ataru e Lum deixaram Shutaro para lidar com isso sozinho e saíram correndo. Han, ouvindo um som familiar, puxou Lum de lado para conversar. Ran queria que Lum ajudasse a fazer Rei prestar atenção nela. Enquanto isso, Shinibu acalmou o Rei e ele se transformou de volta em humano. Vendo um rapaz bonito, as meninas imediatamente se reuniram ao seu redor para lhe oferecer comida, e pela primeira vez, Shutaro perdeu para outro garoto em termos de charme. Shinibu então lembrou Rei de seu verdadeiro propósito e Rei imediatamente saiu correndo para procurar Ataru e perguntar sobre Lum. Mas Lum tinha voltado e fez com que Rei corresse direto para Han. Han ofereceu comida a Rei que ela mesma fez e Rei se sentou e comeu calmamente. Lum queria que Rei entendesse a sinceridade de Ran, mas claramente fazer alguém com os instintos de uma fera entender as emoções de uma garota era pedir demais. Mas pelo menos Rei comeu a comida de Ran calmamente em vez de vorazmente como com os outros. Cherry então também veio dar comida a Rei para provar que ele também poderia fazer o mesmo. Han não queria perder, então trouxe outra caixa para Rei. Depois de terminar a refeição, Rei disse a Cherry que ainda estava com fome, então ele voltou. Ran esperava que Rei voltasse novamente, mas Lum não. Naquela tarde, quando voltaram para casa, Ataru e Lum ficaram chocados ao descobrir que Rei havia ficado em sua casa para freeload. Naquela noite, a mãe de Ataru informou ao marido que não podia continuar tentando sozinha e entregou-lhe um formulário. O pai de Ataru pensou que era um papel de divórcio, mas na verdade era um formulário de observação de sala de aula para Ataru.
Como as visitas às salas de aula são cansativas, desta vez o pai teria que ir. Enquanto isso, em algum lugar no espaço, a mãe da Lum também recebeu o formulário de observação da sala de aula, que de alguma forma a escola conseguiu enviar para ela. No dia da observação, a mãe de Ataru ainda teve que ir, porque o pai dele se recusou. O motivo pelo qual ela não queria ir era que toda vez que ela ia, Ataru fazia algo tolo e a envergonhava. Ela esperava não encontrar ninguém que conhecesse, mas a mãe de Shinibu a reconheceu. Mais tarde naquele dia, uma carroça de cavalos chegou à escola. O pessoal da escola disse ao mordomo para não trazer animais para o campus. O mordomo tentou explicar quem era sua madame, mas então a nave da mãe de Lum começou a descer, criando um grande alvoroço. A nave espacial esmagou a carroça, e o mordomo entrou em pânico, pensando que sua senhora havia sido esmagada, mas ela estava segura. A mãe de Lum saiu e notou sua sogra abaixo, e foi cumprimentá-la, embora não entendesse a língua dos humanos. Lum viu a situação abaixo e voou para escoltar sua mãe. A outra mulher era a mãe de Shutaro, que se sentiu insultada pela mãe de Lum e irritada por seu amado carroça ter sido destruído. Ela odiava máquinas e adorava a carroça. Ela pediu a Shutaro e Lum para traduzirem suas palavras, dizendo que queria resolver essa dívida com a mãe de Lum. No entanto, Lum traduziu errado e fez sua mãe pensar que destruir a carroça era uma boa ideia. A mãe de Shutaro então jogou uma luva para desafiar a mãe de Lum para um duelo, mas a mãe de Lum não entendeu. Lum então traduziu, e enquanto todos sentiram a tensão aumentar, a mãe de Lum pensou que tinha acabado de ser pedida em casamento. O sino da escola tocou e todos foram para casa. O professor, que estava doente, finalmente se arrastou até a escola, viu a nave espacial e o carro de cavalos e achou que sua doença estava fazendo-o alucinar. Enquanto isso, a mãe de Ataru chamou para acordar e ir para casa. Ataru ficou desapontado porque não teve a chance de se destacar naquele dia. No dia seguinte, Lum veio acordar o Ataru novamente. No caminho para a escola, Lum notou as árvores mudando de cor. Ataru achou que as folhas ficariam vermelhas em cerca de uma semana. Ele trouxe um ioiô para a escola para exibir para as meninas enquanto Lum estava costurando algo para dar para Ataru. Shutaro pensou que se Ataru continuasse agindo como um bobo, Lum passaria menos tempo com ele, mas Ataru não se importou e continuou fazendo coisas estúpidas. Naquela noite, Lum terminou seu presente, mas Ataru começou a reclamar dela, dizendo que ela era irritante por sempre acordá-lo com violência e eletrocutá-lo o tempo todo. Ele queria ser livre como antes, o que deixou Lum com raiva. Ela não deixou Ataru ver o presente que fez e o deixou dormir. Depois foi embora. Na manhã seguinte, a mãe de Ataru o acordou para a escola e ele percebeu que Lum não estava lá. Na escola, Lum não apareceu, fazendo Ataru sentir que agora estava livre para perseguir garotas. Naquela tarde, sua mãe perguntou sobre Lum, mas ainda não havia notícias. Ataru voltou para o seu quarto e viu a boneca Lum que ela havia deixado para ele. Ele nunca se sentiu tão vazio antes. No dia seguinte, levantou-se cedo sozinho, foi para a escola sem flertar com as meninas e ficou parado na janela olhando para fora. Um amigo notou a boneca Lum em seu bolso. Shutaro estava convencido de que Lum havia deixado Ataru e até a admirava por aturá-lo por tanto tempo. Ataru suspeitava que Shutaro havia sequestrado Lum, mas ele também não sabia onde ela estava. Ataru teve que admitir que Lum havia desaparecido, então Shutaro mobilizou suas forças para procurá-la. Ataru correu para todos os lugares que costumava ir com Lum e memórias dela começaram a ressurgir em sua mente. Ele começou a sentir arrependimento e chorou sob a árvore que Lum uma vez havia notado. Neste momento, Lum estava ocupada com seus pais preparando a papelada porque seu passaporte havia expirado. Então Lum teve que reaplicar. Ela deixou a boneca para trás porque continha um microfone que permitia ouvir a voz de Ataru. Ela ouviu que Ataru estava chorando porque sentia falta dela. Então, no dia seguinte, Lum voltou para ficar com Ataru. Embora ele ainda fingisse estar bem, Lum agora entendia melhor do que nunca os sentimentos de Ataru. O ano novo havia chegado, e hoje Ataru estava andando com Lum pela rua comercial quando de repente um lenço voou em seu rosto. Ataru sentiu o cheiro e percebeu que alguma garota tinha deixado cair, então ele correu para devolver. O faro de um caçador atrás de garotas o levou a um carro de boi guardado por alguém vestido de preto. Ele chamou o dono do carro para devolver o lenço e a garota disse para ele vir para a frente. Então, ela estendeu um braço esquelético para assustar Ataru, fazendo-o entrar em pânico e fugir. Quando chegou à escola, Ataru contou a Shutaro sobre isso, mas Shutaro não acreditou que um demônio apareceria em plena luz do dia. Mas enquanto estava sentado na aula, Shutaro reconsiderou o que Ataru havia dito, e achou estranhamente familiar. Durante o almoço, mesmo do refeitório abaixo, havia duas pessoas vestidas de preto caminhando à frente e desenrolando um tapete vermelho para sua senhora passar.
Ela então veio até a classe do Ataru e correu para Shutaro. Toda a classe perguntou a Shutaro sobre o relacionamento deles e a garota disse que estava noiva dele. As meninas imediatamente ficaram bravas e se aglomeraram ao redor de Shutaro, enquanto Ataru queria ajudar a garota a escapar de Shutaro, mas Shutaro explicou que essa era Ryoko, sua irmã mais nova. Ataru também percebeu que ela era a que o assustou mais cedo naquela manhã. Ryoko disse que veio trazer comida para Shutaro, mas a marmita era de segunda-feira e hoje já era quinta-feira. Como o carro de boi demorou muito para viajar, a comida estragou e ficou ruim. Shutaro recusou-se a comê-la, fazendo Ryoko perguntar para que serviram seus 3 dias de folga da escola. Ataru decidiu intervir e comer a caixa para deixar Ryoko feliz, apesar de toda a turma avisá-lo de que ele poderia ter uma intoxicação alimentar por isso. Mas Lun e Ryoko estavam ansiosas para alimentá-lo. Shutaro pediu à sua irmã que se mantivesse longe de Ataru, mas ela o ignorou porque seu irmão não valorizava seus esforços como Ataru fazia. Shutaro estava disposto a deixar sua irmã se aproximar de qualquer um, exceto Ataru. No entanto, Ataru agora também começou a chamar Shutaro de cunhado, embora Shutaro nunca aceitasse Ataru por causa de sua personalidade terrível. Mas então Ryoko mandou seus subordinados colocarem Shutaro em um armário, o que desencadeou seu medo de escuridão e lugares apertados. Os garotos finalmente descobriram a fraqueza de Shutaro, enquanto as garotas acharam isso encantador, pois despertou seus instintos maternais. Ryoko começou a aceitar Ataru, mas Shutaro acreditava que sua irmã ainda era ingênua e não sabia o quão terrível Ataru realmente era. Shutaro ameaçou que se Ataru algum dia viesse à sua casa, ele lidaria com ele. Mas não muito tempo depois, Ataru ainda foi convidado para a casa de Shutaro com 2 meninas seguindo atrás dele, e além disso, Sakura também chegou. Então Ten e Yuki também vieram porque tinham passado pela casa da Lun e descobriram que ela estava participando da festa de Ano Novo lá, então eles também se juntaram. Ao ver tantas pessoas, Shutaro não teve escolha a não ser permitir que Ataru entrasse na casa. A casa de Shutaro tinha um elevador no jardim da frente para facilitar a entrada dos servos. Shutaro não fazia ideia do que aconteceria em seguida, porque Ryoko estava encarregada de organizar a festa de Ano Novo deste ano. Ryoko então usou um alto-falante para dar as boas-vindas a todos e pediu que entrassem, pois a comida já estava pronta. Uma vez lá dentro, o grupo viu setas no chão e as seguiu. Eles foram levados a uma sala e tiveram que se sentar em almofadas de sua escolha. Imediatamente depois, Ten e Ataru caíram para fora da sala, enquanto os outros foram empurrados para fora. Ten e Ataru foram levados por uma esteira rolante para outro lugar, enquanto os outros foram conduzidos para um local separado pelos guardas de Ryoko. Ten e Ataru foram então trazidos de volta ao portão da frente e tiveram que seguir o caminho definido novamente. Mas Ten não gostava de seguir as regras, então foi na direção oposta e acabou sendo pego, amarrado e removido do jogo pelos guardas. Ataru então continuou e chegou a uma sala com Shutaro, Lun e Shinibu. O avô de Shutaro veio oferecer chá, mas depois que eles beberam, ele revelou que o chá estava misturado com uma droga paralisante. Apenas Lun não foi afetado pela droga. Quanto a Ataru, ele parecia já estar acostumado, e então, quando viu Ryoko passando, ainda tentou rastejar atrás dela, mas acabou caindo no lago de carpas e foi resgatado por um grupo de pessoas vestidas de preto que depois lhe deram uma troca de roupa. Enquanto isso, Lun chegou a uma sala onde encontrou Rei e Sakura, e os 3 fizeram uma competição de comer bolo, com Lun sendo rapidamente eliminada, pois não conseguia comer tão rápido quanto os outros 2. Em outro lugar, Shutaro e Shinibu foram juntos e encontraram o pai de Shutaro, que trancou Shutaro em uma sala escura. Mas como Shinibu estava com ele não ficou muito assustado. Os 2 então conseguiram enganar e prender o pai de Shutaro na sala escura, para que pudessem continuar em frente. Foi então revelado que toda a família de Shutaro estava jogando um jogo de tabuleiro, com a mansão sendo o tabuleiro e o grupo de Ataru sendo as peças do jogo. Shutaro caiu em uma casa onde seria perseguido por um monstro. Então os guarda-costas o cobriram com cheiro de comida para atrair Rei a persegui-lo. Enquanto isso, Lun teve que parar e esperar uma vaca atravessar a estrada. Mais tarde, Yuki encontrou Ataru, e ambos receberam envelopes de dinheiro da sorte de Ano Novo do avô do Shutaro. Pensando que era dinheiro, eles os abriram apenas para encontrar 2 pesos de ferro. Yuki insistiu que na cultura da Terra, Lucky Money deve conter dinheiro de verdade. Embora o avô de Shutaro tenha dito que estava brincando, Yuki não achou graça porque o dinheiro da sorte absolutamente deve conter dinheiro. O grupo enfrentou muitos desafios, e quando estavam prestes a cruzar a linha de chegada no final do dia, Ryoko pregou uma peça neles lançando Ataru, Shutaro e Shinibu para o céu em um foguete, que explodiu em fogos de artifício, terminando o evento sem nenhum vencedor real.
Logo depois, os pais de Ataru estavam muito felizes por ter Lum por perto para experimentar roupas de festival para eles tirarem fotos. Eles estavam felizes por ter uma filha, o que fez Ataru se sentir mal e pedir desculpas à família por não ser a filha que eles desejavam. Ele então saiu de casa frustrado e encontrou uma criança na caixa de correio que ele trouxe para dentro para mostrar a todos. Lum reconheceu-o como seu primo, Ben, e ficou surpresa por ele ter conseguido chegar. O menino explicou que pediu ao correio para enviá-lo, por isso ainda tinha marcas postais no corpo. O grupo então foi para a casa de Sakura comemorar o ano novo, e Ben foi junto. Ele imediatamente voou até Ataru e perguntou se ele realmente era o namorado de Lum, dizendo que não o aceitaria. Ver Ataru o irritou, então Ben cuspiu fogo nele. Ao chegar na casa de Sakura, Ben conquistou facilmente a simpatia de Sakura e Shinobu, o que levou Ataru a imitá-lo, mas isso saiu pela culatra. Hao então apareceu trabalhando como sacerdotisa no templo, e Ben a reconheceu imediatamente. Ren tentou fingir que não conhecia Ben para esconder sua identidade, mas Lum insistiu em provocá-la, forçando Ren a insinuar um dos segredos embaraçosos de Lum para fazê-la calar a boca. O grupo então jogou um jogo de cartas, mas Ataru continuava usando isso como desculpa para tocar nas mãos das garotas, fazendo Ben cuspir fogo para impedi-lo de agir conforme suas intenções. Ben mais tarde mostrou sua habilidade de voar e foi elogiado por todos, exceto Ataru, que o zombou e teve fogo cuspido em seu rosto novamente. Ataru foi se refrescar na água quando Han se aproximou dele e expressou simpatia, dizendo que Lum estava mimando demais aquele garoto. Ela tentou aproveitar o momento e beijar Ataru, mas Ben cuspiu fogo novamente para impedi-los. Furioso, Ataru pegou uma frigideira para perseguir Ben. Graças à frigideira, ele conseguiu bloquear o fogo e avançar diretamente em direção a Ben, obrigando Lum a protegê-lo. Sakura acabou jogando Ataru no lago de carpas, e Lum o repreendeu por ser infantil e arranjar brigas com uma criança. No entanto, Ben começou a sentir-se atraído por Sakura. No dia seguinte, de volta à casa de Ataru, Ben tinha tomado conta de sua mesa de estudo. Ataru ainda tentou provocá-lo, mesmo que Lum o aconselhasse a não arranjar brigas com uma criança. Lum perguntou a Ben o que ele estava fazendo e ele respondeu que estava escrevendo uma carta. Depois de pedir a Lum para traduzi-la, os dois descobriram que Ben queria escrever uma carta de amor para confessar a Sakura. Ataru ofereceu-se para ser o conselheiro amoroso de Ben, já que ele era muito bom em assuntos de romance, mas na verdade ele estava armando para Ben. Quando Sakura chegou em casa e inesperadamente recebeu a carta, ela a leu e achou cheia de linguagem vulgar e suja, como uma carta de assédio. Ela decidiu ir encontrar e bater em quem a escreveu. No local do encontro, Ataru ficou surpreso ao ver que Sakura ainda apareceu, mas ele tinha um plano e rapidamente empurrou Ben para avançar. Estranhamente, Sakura perdoou completamente Ben porque ela não conseguia bater em uma criança. Ataru até planejou toda a saída de Ben, e a primeira parada foi um café de casais. Como Sakura não podia levar uma criança para esse tipo de lugar, ela levou Ben para outro café. O pequeno Ben começou a chorar porque ele tinha feito planos que Sakura não gostou. Então ela decidiu que iria acompanhá-lo depois. Logo depois, os dois foram ao cinema, mas acabou sendo um filme com tema um pouco adulto. Quando Ben começou a chorar novamente depois que ela recusou, Sakura relutantemente concordou em entrar com ele, apenas para perceber que era um filme bem bobo, e Ben rapidamente ficou entediado e sonolento. No entanto, Lum levantou a voz e os expôs, levando Sakura a descobrir ambos. Ela os expulsou do teatro por não terem idade suficiente para assistir ao conteúdo adulto. Suspeitando que Ataru estava por trás dos planos de Ben o dia todo, ela teve certeza de que era seu esquema depois que Lum acidentalmente revelou o resto da programação quando Ben acordou. Naquela noite, Ben sentou-se e confessou seus sentimentos a Sakura, mas Ataru percebeu que ela estava usando um anel, o que significava que alguém já havia proposto a ela. Ben percebeu que havia sido rejeitado, mas em vez de aceitar, culpou Ataru e soltou fogo nele. Algum tempo depois, os professores realizaram uma reunião e começaram a investigar os locais de alimentação frequentemente visitados pelos alunos. Um aluno ouviu isso e correu para contar a toda a turma que os professores estavam prestes a lançar uma semana de proibição de lanches. Claro, Ataru e o resto da turma se recusaram a aceitar tal ditadura e escolheram se rebelar. No dia seguinte, bem antes do intervalo para o almoço, tanto os professores quanto os alunos estavam prontos para ir à guerra. O sino tocou e os alunos imediatamente correram em direção ao portão da escola como se estivessem cruzando uma fronteira. Mas Shutaro e alguns outros ficaram do lado dos professores para conter a campanha dos estudantes. Entretanto, um número tão pequeno não poderia possivelmente parar todos os estudantes. Ataru e alguns outros escalaram a parede para escapar. Em seguida veio o segundo obstáculo. Eles observaram as lojas geralmente frequentadas por estudantes, mas não viram guardas, então tentaram entrar e perguntaram se o professor deles estava por perto.
O lojista disse que não, mas na verdade o professor estava escondido lá dentro, esperando pegar qualquer um que tocasse na comida. Quando os noodles foram trazidos, o lojista sinalizou para Ataru correr. Ele entendeu, e imediatamente o professor pulou para fora, forçando o grupo a fugir. Outros alunos logo se juntaram a eles, pois outras lojas também estavam sob vigilância. Eles foram bloqueados pelo grupo de Shutaro, mas as meninas imploraram até que ele cedeu e as deixou passar. Os meninos aproveitaram isso ao se vestirem de meninas para passar despercebidos. Todo o grupo chegou a uma loja de uma senhora idosa, mas a Sakura já estava lá e tinha comido toda a comida. O professor continuou a perseguir, mas logo foi preso por um detetive que chamou a polícia, suspeitando-o de perseguir alunos. Aquele detetive trabalhava para o distrito comercial e, como os estudantes eram clientes valiosos, eles estavam ansiosos para ajudar. Os estudantes se dividiram para distrair os professores. O grupo de Ataru foi conduzido por uma porta dos fundos por um dono de loja, onde um professor já estava amarrado. Shinibo estava trabalhando meio período lá, e de acordo com o dono, este era o lugar mais seguro para os estudantes. Então Lum pediu um bolo super picante e quando Ataru começou a flertar com Shinibu, ela enfiou o bolo inteiro em sua boca. Em pânico, Ataru fugiu. O grupo de Shutaro viu Ataru correr e fugiu na direção oposta. Pelo caminho, dois professores estavam descansando. Shutaro colidiu com o mais velho e continuou correndo, e Ataru colidiu com o mesmo professor idoso. O professor mais jovem por perto assumiu que o professor idoso havia se sacrificado heroicamente e incentivou os outros a seguirem seu exemplo e punirem os alunos, embora na realidade o professor idoso estivesse bem. Mesmo assim, os alunos estavam determinados a lutar apenas para poder comer. Os dois lados se enfrentaram durante a tarde, e o primeiro dia da semana anti-petiscos terminou empatado. Alguns dias depois, Ben foi novamente levado para comer por um grupo de garotas mais velhas. Ataru ficou com ciúmes porque o menino estava sendo mimado por todas as meninas. As três meninas então perguntaram sobre a pessoa que havia pedido Sakura em casamento, e ela revelou que era Tsubame, um espiritualista licenciado e certificado. Ele parecia uma combinação perfeita, mas Ben queria ter certeza de que o destino de Sakura estava realmente alinhado com o de Tsubame. O garoto puxou um dispositivo contendo um anúncio para o olho profético, uma ferramenta que ajuda os usuários a ver quem realmente é sua alma gêmea. O menino pediu e mostrou para a Sakura experimentar, mas ela não acreditou, então Shinibu experimentou. Quando Shinibu olhou, ela ficou chocada e não podia acreditar no que tinha acabado de ver. Lum também tentou, mas a outra metade que apareceu foi Rei, enquanto Han também olhou e viu Ataru. Nenhum deles se atreveu a dizer em voz alta, sabendo que, se o fizessem, o outro ficaria louco. Sakura percebeu que as três meninas estavam em silêncio, então ela perguntou o que elas viram. Shinibu confessou que viu a imagem de Tsubame, então Sakura teve que tentar também e viu tanto Shutaro quanto Ataru nela. Nesse momento, os dois tinham encontrado Tsubame lá fora e todos entraram juntos para ver o que estava acontecendo apenas para serem flagrados por Sakura. Ela então repreendeu Shutaro e Ataru porque realmente acreditava que se casaria com os dois. Isso fez Lum e Han perceberem o que estava acontecendo e então as garotas começaram a brigar para reconquistar seus legítimos amantes. Enquanto isso, Tsubame estava sendo conduzido por Shinibu ao seu suposto destino. Mas o pequeno Ben, que havia saído mais cedo, então ouviu do vendedor que eles haviam entregue acidentalmente um produto defeituoso, e a versão defeituosa mostraria a pessoa que, se casada, levaria ao infortúnio. Mais tarde, o item real foi entregue, mas parecia tarde demais. Pouco tempo depois, um jovem com uma escada apareceu na escola e entrou. Ele avisou o professor para não interferir ou algo aconteceria. Mas a única coisa que aconteceu foi que ele caiu da escada. Enquanto isso, Ataru e Shutaro estavam no meio de uma partida de beisebol. Ataru estava jogando a partida de propósito em troca de 10 ingressos para a natação. Quando ele lançou a bola, Shutaro conseguiu pegá-la, mas foi chamado por uma falta, e a bola voou e atingiu o jovem que estava escondido na árvore. Ele caiu e até engoliu a bola literalmente. Shutaro então informou a todos que esse era Tobi, filho do grupo líder de fabricação de artigos esportivos. As famílias de Shutaro e Tobi foram rivais e cheias de ressentimento por muito tempo, então os dois se enfrentaram muitas vezes. Em uma ocasião, eles se enfrentaram em uma partida de beisebol, mas em vez de jogarem normalmente, jogaram seus equipamentos na cabeça um do outro. Shutaro venceu porque um bastão causou mais dano do que uma bola. Depois disso, Tobi subiu a montanha para treinar e voltava todo ano para desafiar Shutaro novamente, mas quase 20 partidas terminaram empatadas. Então, dessa vez, ele voltou para uma revanche. No entanto, Shutaro estava no meio do torneio interno da escola, então ele teve que adiar o duelo. Ryoko chegou de repente a cavalo e achou que era lamentável para Tobi ter vindo até aqui apenas para ser ignorado.
Então ela queria que Ataru deixasse Toby entrar no time, já que ela tinha sentimentos por ele há muito tempo. Quando os dois caras ouviram isso, eles bateram no Toby, mas o amor de Ryoko era unilateral, porque Toby odiava meninas por ser provocado por Ryoko desde a infância. Ryoko e Shutaro então fizeram uma aposta. Se Shutaro ganhasse, Ryoko desistiria de seus sentimentos por Toby. Ataru não aceitou que alguém fosse colocado na equipe sem conhecer suas habilidades, então ele testou Toby, que de fato se mostrou bem ruim. Ainda assim, Ataru o aceitou de qualquer maneira porque ele estava tentando perder. O placar estava atualmente empatado, então o time de Ataru não tinha permissão para marcar. Ataru enviou Toby para rebater, e com certeza ele era péssimo nisso. Mas Ryoko esperava que ele pudesse acertar a bola de qualquer maneira, então os homens de preto fizeram seu movimento. Eles pararam Shutaro e trouxeram a bola diretamente para Toby acertar. Eles também bloquearam qualquer um que tentasse sabotar Toby, então Ataru teve que tentar pará-lo na base final. No entanto, essa base já havia sido armada com um buraco cavado por Ryoko. Ataru tentou marcar Toby com a bola, mas acabou engolindo-a e depois vomitou um monte de outras bolas, fazendo com que a partida terminasse em outro empate, exigindo entradas extras. Pouco tempo depois, Toby estava se escondendo debaixo de uma ponte dentro da casa de Shutaro, procurando uma maneira de desafiá-lo novamente. Mas Shutaro estava desaparecido naquele dia, então Ryoko levou seus animais de estimação, os polvos, para passear. Quando Toby viu alguém passar, ele jogou um peso e uma carta na ponte. Ryoko pegou a carta e pensou que era uma carta de amor de Toby. Um dos polvos, irritado por ter o peso jogado na sua cabeça, devolveu-o e acertou Toby na cabeça. Shutaro chegou naquele momento, tendo sido trancado em um bloco de concreto por Ryoko desde a noite passada. Ele notou a carta de Toby e proibiu Ryoko de ter sentimentos por Toby, mas ela recusou e detonou uma bomba para afastar Shutaro. Ataru e sua família estavam tendo um domingo relaxante quando Ryoko ligou para Ataru pedindo ajuda, pois ela estava sendo perseguida por seu irmão. Ataru concordou e foi levado enquanto Lum os perseguia e encontrou uma carta no chão que revelava o local onde ela poderia encontrar Ataru. Ataru, naquele momento, ainda pensava que tinha sido levado para proteger Ryoko de Shutaro. Enquanto isso, Lum chegou na casa de Toby e o viu em apuros, pois ele havia sido derrubado pelo vento, deixando-o preso. Lum agarrou sua perna e o derrubou. Nesse momento, Toby percebeu que Ryoko também tinha chegado e pensou que ela veio para parar o duelo. Toby foi então arrastado ao chão pelos homens de Ryoko, enquanto Lum tentava lembrar a Ataru que ele estava sendo usado. Uma pessoa de preto então revelou-se ser Shutaro, que estava determinado a não entregar sua irmã. Toby, que sempre quis derrotar Shutaro e treinou muito para isso, foi reconhecido por Shutaro, que prometeu deixá-lo casar com sua irmã se ele vencesse. Ataru estava esperando por essa frase, e se lançou para pegar a espada de Shutaro e o jogou para longe. Shutaro tentou recuperar o equilíbrio, mas Lum o atingiu com um raio, fazendo com que um poste de madeira atingisse seu rosto. Lum venceu a luta, mas Ataru teve que fugir com Ryoko, porque ele sabia que Lum não gostaria dela. No entanto, Shutaro logo voltou e chutou Ataru para longe. Lum o pegou no ar e Ryoko, não querendo causar mais problemas a Ataru, pulou sozinha, aterrissando bem no rosto de Toby. Ela acreditava que Toby se sacrificou para salvá-la. Shutaro entendeu errado novamente, mesmo que Toby tenha tentado explicar que não tinha sentimentos românticos por Ryoko. Quando Shutaro mencionou a carta de amor, Lum trouxe a carta que ela havia pegado mais cedo. Toby pensou que era uma carta de duelo, mas estava escrita em um papel bonito como uma carta de amor. Shutaro então quis terminar o duelo, mas embora Ryoko dissesse que queria ajudar Toby, ela acabou causando ainda mais problemas para ele. Ela lhe entregou um machado que ele jogou para cima, cortando uma pilha de madeira. Ela tentou ajudá-lo a desviar, jogando uma âncora na cabeça dele. Quando ela tentou dar-lhe uma arma, ela jogou um halter inteiro em seu pescoço, nocauteando-o. Enquanto ele tentava fugir, foi arremessado de volta por uma granada direto em Ryoko. Shutaro reconheceu os esforços de Toby, mesmo ele tendo sofrido constantemente por causa de Ryoko, e decidiu deixá-los ficar juntos. Em um dia lindo, Lum encontrou Han fazendo compras para uma visita a Rei. Lum veio intencionalmente perguntar sobre isso, mas recebeu uma resposta agressiva de Ran, então desistiu. Quando Ran trouxe comida para Rei, ele devorou-a e depois virou-se para beijar-lhe a bochecha, o que a deixou muito feliz. Ela mais tarde voltou feliz para contar a Lum. Quando Lum visitou a casa de Ran, viu Ran recebê-la tão alegremente que suspeitou de um plano, mas Ran apenas disse que queria fazer as pazes e contou que Rei a tinha beijado.
Lum ficou realmente feliz por ela, fazendo Ran perceber que Lum era realmente uma boa amiga. Quando Lum voltou para casa, ela encontrou Rei, que veio vê-la, então disse a ela que Rei veio por Lum, mas Lum acreditava que ele estava traindo com Ran. Han então apareceu e ficou chocada ao ver Rei com Lum, pensando que Lum ainda tinha sentimentos por Rei. Ran mencionou o beijo que Rei lhe deu, mas ele não se lembrava disso. Ben então deu um bolo para Ran para animá-la, que ela comeu completamente, deixando algumas migalhas na boca. Foi então que ficou claro por que Rei a beijou, mas Ran não percebeu, então ela continuou feliz por isso. Alguns dias depois, Ran convidou Lum para sair para comer e relembrou. Quando eram crianças, Ran uma vez convidou Lum para uma festa do pijama. Ran tinha molhado a cama antes, então sua mãe era muito rigorosa sobre isso não acontecer novamente. Naquela noite, Lum precisava usar o banheiro, mas em vez de ir, ela trocou de lugar com Ran. E na manhã seguinte, Ran foi repreendida novamente por molhar a cama. Ela tentou explicar que foi Lum, mas Lum negou. Então Ran foi ainda mais repreendida. Lum se sentiu culpada e prometeu dar a Ran o